Humildes começos. Para um ministério que começou em Moçambique como um grão de mostarda, tornou-se um grande campo de colheita de almas por ser apresentadas quando Jesus Cristo voltar. Na cidade da Matola, os cultos eram aderidos por poucos crentes, as condições da casa eram precárias. Em tempo de chuva, faltava cobertura adequada e, por vezes, entrava água e pregações eram interrompidas. Algo marcante foi a celebração da primeira conferência da Igreja Ministerial Nações para Cristo em 2013. Neste lugar, foram lançados os fundamentos para o crescimento espiritual da igreja. Era como uma escola com poucos crentes em número, mas fiéis na mensagem e na visão de Cristo até hoje. Os cultos decorriam até que, a dada altura, surgiram perseguições contra a igreja. Consequência disso, culminou em expulsão, tendo sido despejada no mês de fevereiro de 2014, em pleno primeiro domingo. De lá, partiram para a casa de uma irmã, onde passaram a cultuar por um mês até se mudar para Tandavanto, lugar marcado por vários acontecimentos. Março de 2014, vários eventos desenrolaram em Tandavanto que marcaram a história do ministério. As ministrações eram feitas em céu aberto e cercavam o lugar com uma tenda. O passeio da casa que existia por lá era usado como um lugar de fila de emergência. O lugar ficava tão lotado que algumas pessoas iam e assentavam-se numa campa, fazendo dela um banco ou cadeira. Outro episódio impactante foi quando, pelo Espírito de Deus, o apóstolo instruiu as pessoas para ficarem em fila e, ao tocar na primeira pessoa, a glória era transferida como uma corrente elétrica para todos. Em junho de 2016, Deus falou ao coração do apóstolo que devia mudar para o lugar onde a igreja está atualmente. O homem de Deus obedeceu à voz e logo no primeiro culto o número de crentes duplicou. O templo pode no interior agregar no mínimo 6.000 pessoas e é um dos maiores templos existentes neste país. O ministério foi crescendo gradualmente e hoje contamos com células em África, América, Europa e Ásia. A evolução é notável, tendo também conseguido estabelecer a ligação por satélite com cobertura para a África subsaariana, que certamente irá se expandir para o mundo inteiro, de modo que a palavra de Deus chegue a muitas casas e milhares de pessoas possam ouvir a mensagem do reino de Deus, assim como Jesus instruiu ao apóstolo. De tudo isso que já foi visto até aqui, teve o seu início em Boano, quando Deus levantou o seu servo para dirigir um ministério como este, que tem transformado a vida de milhares de pessoas. No bairro 25 de Junho, vulgo Bagamoio, arredores da cidade de Maputo, em um campo de futebol, lá se foi a primeira cruzada, de onde vieram os primeiros crentes, primeiros irmãos a fazer parte desse ministério. Inicialmente, um pequeno palco era montado e o número dos crentes era tão pouco que não enchia o campo. Mas depois, mais pessoas apareciam. Deus colocou no coração do apóstolo que ele traria as pessoas sempre que fosse ministrar, e se o apóstolo fosse fiel, Deus aumentaria-lhe mais a graça. E é o que tem acontecido até hoje, termos cruzadas cheias de pessoas em maiores estádios de futebol onde o apóstolo tem ministrado.
chegada da Igreja Ministerial Nações para Cristo não só trouxe mudanças no âmbito espiritual, mas também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e bem-estar da comunidade em que está inserida. A igreja abençoou o bairro Jonasse com energia elétrica, desta forma proporcionando melhor qualidade de vida para os moradores deste bairro. Além disso, a igreja abriu portas para a implementação de meios de transporte, no que facilitou o acesso das pessoas aos meios de locomoção, promovendo a mobilidade e conectividade dentro do bairro. Este desenvolvimento foi um grande atrativo para a instalação de inúmeros serviços. Hoje em dia, o bairro dispõe de diversas infraestruturas, dentre elas a residencial Céus Abertos. Esta residencial tem acomodado pessoas vindas de diversos cantos do mundo, o que tem trazido benefícios econômicos para a localidade. A igreja também atraiu empreendedores que instalaram lojas e estabelecimentos comerciais nas proximidades, criando empregos e melhorando a oferta de produtos e serviços para os moradores locais. Mina Daina n'wana Jopela ni tswariwe xikwalakwala ni ta ka Jonas hi ku kansa vukati. Eu sou Daina, filha do Senhor Jopela. Nasci em Chiqualaquala. Vim aqui em Jonasse por causa do meu lar. Nós vivemos bem aqui em Jonasse. Desde que a Igreja Ministerial Nações para Cristo chegou aqui, temos sido muito abençoados. As orações recebemos aqui perto. Água, luz, transporte, tudo está por perto. Vivemos bem. Já não percorremos distâncias para termos acesso a barracas. Antes comprávamos no Tanda Avato, ou quilômetro 16. Mas agora, pão, só não compra quem não tem dinheiro. Açúcar, tudo tem por perto. Já não sofremos para ter água. Estamos felizes. Obrigado. Agradecemos imenso, porque este grande homem nos ajudou. Agradecemos. Que Deus continue lhe abençoando. Pessoas têm sido ajudadas. Ele nos ajudou muito. Obrigada. Amém. Eu chamo-me Paulina Guilazzi. Com a chegada do Ministério, a primeira coisa que chegou aqui foi o transporte. Daqui para sair do 16 até aqui na zona, era só para caminharmos uma longa distância, mais de 1 hora ainda a caminhar. Também esta zona não estava cheia, ainda estava muito vazia. Então, com a chegada do movimento das pessoas, as pessoas foram reconhecendo que aqui havia um lugar e estava muito mato, mas depois as pessoas começaram já a vir para a igreja, a vir comprar terrenos por aqui, e a zona foi ficando mais movimentada. Houve abertura de muitos estabelecimentos comerciais, porque tínhamos que sair daqui até no quilômetro 16. Agora já não precisamos de percorrer muitas distâncias. Tudo está perto, a localização, a zona está muito reconhecida. É só tu dizeres que vais descer no quilômetro 16, que as pessoas já sabem que aqui existe uma coisa especial aqui nesta zona. Quando chegamos aqui nesse território, era um lugar muito pesado para dormir, era um problema sério, mas desde que o homem de Deus chegou aqui nesta zona, tudo começou a ser teve muita paz, muita tranquilidade. Agora nós estamos muito bem mesmo, muito abençoados. Obrigada. Na busca por difundir a palavra de Deus e espalhar a luz divina até os confins da terra, o Ministério Nações para Cristo vem sofrendo vários desafios e perseguições. Numa dessas ocasiões, sucedeu que durante a pandemia de Covid-19, a página do YouTube, por sinal a maior fonte de transmissão da palavra na época, foi vítima de ataques. Do nada, tudo foi apagado. Invasões e manipulações em sistema de computadores foram feitas e culminaram no desaparecimento da página. Diversos acontecimentos sucederam, membros começaram a abandonar a fé, servos abandonaram a obra, blogueiros atacavam o ministério com críticas e mentiras. Trechos eram extraídos com o intuito de descontextualizar as operações de Deus.
Mas em meio a tudo isso, o homem de Deus não recuou. Mesmo que forças contrárias tentem minar seus esforços, a fortaleza da fé prevalece, pois ele conhece a visão que Deus lhe confiou. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, eu venci o mundo. Não sinto dor. Em nome de Jesus. Amém. Não sente nada. Não sinto nada. Diga obrigado a Jesus. Obrigada. Faz assim. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Eternamente. Levanta as mãos, celebra o Senhor, celebra o Senhor.
eu recebi esta viatura como uma bênção que o Pai, apóstolo Nuno Botânico, abençoou-me com esta viatura. É de agradecer e de louvar e cientificar todo amado irmão em Cristo, que não percam fé. Tenham fé que vão receber. Do jeito em que eu recebi, também vocês vão receber. E temos que trabalhar junto para fazer crescer esse ministério. Porque, na verdade, nesse ministério, Deus vai fazer grandes coisas. Deus está a operar. Do jeito que Deus operou na minha vida, eu quero acreditar que vai operar a vida toda amado irmão em Cristo que trabalhou para esta cruzada. Olha para mim, na tua casa tem uma chapa que tem 3 furos. Sempre que chove está a entrar a água. Mesmo agora estou a falar de entrar a água agora. É verdade, pai. Como? É verdade, sempre eu reparo aqueles buracos. Como? Sempre eu reparo aqueles buracos. Sempre repara aqueles buracos. Sim, são 3 buracos. Sim, pai, no meu Mesmo agora que estou a falar, a água está a entrar agora lá em casa. E você está preocupado. Deus te dá graça hoje. Receba a graça para teres nova cobertura até aos meados do próximo mês terá uma nova cobertura e Deus vai dar uma outra casa. Na busca por um mundo melhor, a Igreja Ministerial Nações para Cristo se une para um propósito nobre:
estender a mão de compaixão aos mais necessitados. O programa Mão de Compaixão tem em vista demonstrar o amor e o poder de Deus à humanidade. O nosso maior objetivo sempre foi proporcionar não apenas apoio material, mas como também o calor humano e a esperança tão necessária à humanidade. O programa Mão de Compaixão já alcançou centenas de famílias através de alimentos, vestuário, o apoio psicológico, a orientação. Estamos assim a construir pontes para um futuro melhor. Educação iluminada pela fé. Em um relato de louvor e gratidão, mergulhamos na epopeia educacional guiada pelo Ministério do Homem de Deus. Neste ministério, a mentoria transcende as páginas dos livros sagrados para abraçar também os livros acadêmicos. O homem de Deus, um acadêmico graduado, compartilha sabedoria e experiência, mostrando que a fé e a educação podem coexistir harmoniosamente. Os graduados do ministério não apenas obtêm títulos acadêmicos, mas também carregam consigo os valores e princípios inculcados por um líder espiritual comprometido. Meu nome é Arsénio, essa é minha esposa Abzag. Queremos testemunhar a conquista desta casa aqui. O antes era uma casa mais pequena, num bairro inferior a este. E conquistamos esta casa maior. E não foi por nossa força, não foi por nossa esperteza. Com a graça de Deus, chegamos até que conquistamos esta casa. Em condições normais, tínhamos que estar lá de onde viemos. Mas como nós seguimos a um Deus verdadeiro, um Deus que faz as coisas acontecerem, hoje estamos aqui. Sempre foi meu sonho ter este tipo de casa, um primeiro andar, meus filhos cada um com seu quarto, numa zona igual a esta. E graças a Deus estamos aqui. Estou muito feliz por isso. Mas também queria salientar que se não fosse por causa dos ensinamentos, por causa das orações, por causa dos jejuns que nosso Pai tem feito por nós, porque Ele não faz só para Ele, Ele faz para todo o filho dele espiritual. Essa casa recebemos do mês da herança. Eu sempre dizia, olha, este é mês da herança, o Pai Apóstolo já disse, já declarou, recebam vossa herança. Eu recebi essa casa. Feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo. Paz e graça do Senhor. Eu chamo-me Edel Vicente, mas como o Pai ensinou-nos, nós temos sempre que dar glórias e graças e aprender a erguer um altar para Deus na nossa casa. Por isso é que o grande testemunho que nós temos e a coisa que mais nos agrada sobre a nossa casa é exatamente o facto de nós termos projetado a casa e com uma sala dedicada a orações, uma sala de orações. E o segundo testemunho que temos é igualmente também das nossas empresas, as empresas que criamos e que foi tudo desde que nós nos casamos. Chamo-me Dirce Vicente. As empresas estão a atuar na área do agronegócio, mas dizer que todos esses resultados são frutos de obediência à instrução do homem de Deus. Então tudo aquilo que nós já conquistamos é resultado de obediência. Dizer também que houve muita aceleração dos nossos resultados quando começamos a nos transformar e quando houve transformação dos nossos caráteres. Começamos a ser mais pacientes um com o outro como casal e começamos a ser mais pacientes com as coisas da vida.
Desejar um feliz aniversário à Igreja Ministerial Nações para Cristo. Desejar ao homem de Deus um encorajamento muito grande. Nós estamos a ser impactados, transformados, moldados, estamos a ter resultados visíveis graças ao trabalho árduo do nosso Pai. Feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo. Shalom pai, shalom mãe, shalom igreja, eu chamo-me Adolfo André Mutogi. Eu vim testemunhar as bênçãos que Deus me concedeu. Quando o pai declarou a palavra que recebam um carro, recebam casa, eu recebi a minha casa, hoje já tenho a minha casa, eu já tenho o meu próprio carro, pela graça de Deus. Muito obrigado e venho desejar um feliz a 11ª conferência de igreja, que o ministério continua salvando almas, abençoando a humanidade, em nome de Jesus. Shalom pai, shalom mãe, venho por este meio testemunhar sobre as bênçãos que eu recebi nesta casa, que graças aos ensinamentos do homem de Deus, nós recebemos uma nova casa, que esta casa, Pai, é uma bênção para nós. Agradecemos a Deus, Pai, por esta bênção que o Senhor nos concedeu e desejamos ao ministério mais anos de vida rumo à salvação das almas. Que Deus continue abençoando o nosso Pai espiritual. A cada coisa que o homem de Deus tocar na sua vida, que também haja prosperidade, que continua, Pai, nos impactando, mais palavras, mais graça, que continua, Pai, Deus te elevar para a tua glória até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Desejo tudo de bom para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom, meu nome é Shana Valente e estou neste ministério há mais ou menos 5 anos e agradeço muito a Deus pelo aniversário do ministério, pois é neste ministério onde tenho conseguido bastante conquista. Foi neste ministério onde eu consegui o meu primeiro emprego, que é aquele no qual estou até agora. E também agradeço porque por meio desse emprego, com todos os ensinamentos que temos recebido, principalmente nas conferências dos jovens e adolescentes, pois bem sabemos que o pai sempre dedica-se muito aos jovens e adolescentes, consegui abrir o meu primeiro salão de especialidade em cabelos crespos, o Crespo Móvel, e também já tenho um consultório para tratamento de terapia capilar. Tenho também uma caminhoneta que faz frete e um negócio de abastecimento de água. Também consegui adquirir 3 carros, 2 particulares e a caminhoneta. E agradeço muito pela existência deste ministério, que tem impactado muitas vidas e a minha em especial. E agradeço a Deus por ter dado a visão ao apóstolo Honório para criar este ministério e à pastora Jennifer por estar a apoiar grandemente ao apóstolo. E desejar muitos mais anos ao ministério. Feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo. Obrigada. Shalom, meu nome é Albertina Ângelo. Venho testemunhar as maravilhas que Deus tem operado sobre a minha vida. Dizer que através deste ministério, eu sou empreendedora através de uma conferência que o Pai Apóstolo nos deu em 2022, que foi realizada no dia 26 de maio, que falava de como ser um jovem produtiva. E agradecer ao apóstolo Noro Kutan, juntamente ao ministério, porque através deste ministério eu sou uma jovem focada, produtiva, empreendedora. Muitos parabéns ao apóstolo Noro Kutan, parabéns ao ministério. Shalom, o meu nome é Cláudio Bull e eu sou do grupo Jovens e Adolescentes. Eu entrei no ministério, ainda não tinha nada, não sabia nada, e é onde eu fui salvo, é onde eu conheci a Jesus. E quando o apóstolo, o homem de Deus, dizia, recebe emprego e alguns de vocês vão se ver não a ser funcionário, mas sim a ser chefes. Então eu recebi aquelas palavras, pela graça de Deus, tenho esta loja, e pelas palavras, ensinamentos que dão aos jovens e adolescentes,
a loja cresceu e cá está a loja com 2 funcionários. E agradecer ao homem de Deus pelos ensinamentos e a mãe pastora, agradecer por tudo, agradecer por mais um aniversário, 11 anos que o ministério completa hoje. Shalom. Shalom, igreja. Respondo pelo nome da Mércia Reginaldo Xavier. Estou aqui para agradecer a Deus pela conquista que eu tive de um spa, através de uma profecia que tive com o pai apóstolo, que uma vez deparei com ele na Shoprite da Matola. Eu ia para a igreja, mas tive vontade de passar da Shoprite porque eu queria ver uma coisa, graças a Deus. Encontrei ele lá com a esposa e mais uma obreira. Fui tocar no carro dele e depois ele abriu o vidro, tirou a mão, me abençoou e profetizou saúde para mim e disse que eu seria uma grande mulher de negócio. Abriu um spa onde fazemos manicure, massagem, unhas. Digo que foi mesmo uma bênção de Deus, porque aconteceu de uma forma extraordinária, inexplicável, incrível. Eu já vinha atendendo um cliente, eu só ia fazer as unhas e os pés. Tive ajuda divina, digo que é divina porque é difícil uma pessoa só oferecer a ti uns 120 mil meticais, assim só. Digo que é graça de Deus mesmo. Feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo. Shalom, respondo pelo nome de Nafisa Lázaro Nkuna. Faço parte das mães da intercessão. Fui diagnosticada com hérnia umbilical. Só que depois de ir à igreja, fui à fila de libertação. Recebi lá uma palavra de libertação e cura. E voltando para o hospital, o médico que esteve lá e me atendeu não conseguiu ver nada. Ele diagnosticou que não tenho nenhuma hérnia e, por não acreditar, mandou fazer outros exames, porque ele não acredita que 6 médicos foram capazes de examinar, ver uma coisa e não estavam a conseguir ver mais o que lá viram. Agradecer pelas orações, agradecer à pastora Jennifer pelos ensinamentos. Eu sou muito grata a Deus. Deus abençoe. Pai apóstolo, Deus abençoe, minha pastora. Feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo. São 11 anos, mas não são anos qualquer. São anos de vitória, bênçãos e alegria para todo mundo. Saudamos o apóstolo e a pastora Jennifer pelo lindo trabalho. Obrigada. Shalom. Chamo a pastora Jennifer Gutani e eu estou aqui para congratular ao homem de Deus pela sua dedicação, pelo seu empenho para com esta visão que Deus lhe confiou de levar o Evangelho ao mundo inteiro, todas as nações. E ele tem fielmente obedecido, indo às nações. Ele não cansa até ver uma alma que está perdida a receber a salvação. Ele evidencia todo o seu gás, toda a sua força, até que esta alma que estava nas trevas venha à luz. É isto que me admira no homem de Deus, porque desde quando eu lhe conheci, ele foi muito dado às almas. Ele tinha um foco. O foco era ver aqueles que estão debaixo do domínio do inimigo a saírem deste comando das trevas e a virem à luz. Ele foi um homem entregue às cruzadas. Lembro-me quando, numa das cruzadas, ele ouve esta informação que mamãe não está se sentir bem, neste caso a sua mãe, Cristina Cutani, e ele disse: olha, eu tenho uma visão, tenho um chamado e Deus disse-me que eu tenho que levar o Evangelho às pessoas que estão nas trevas, às pessoas que estão a perecer e precisam da salvação. Quem sabe, para aquela uma alma, hoje era o último dia da sua vida, mas precisava de receber a salvação. E se eu faltar a este chamamento, o sangue daquela pessoa será me cobrado. Ele pensou no que Deus havia lhe confiado.
ele disse, se Deus me confiou esta missão, olha, Ele vai cuidar da minha mãe que não se encontra bem de saúde. E ele fielmente deixou a casa e ele foi para a cruzada, mas confiando que Deus ele iria cuidar da sua mãe, que estava em condições não boas de saúde. Ele foi lá e ele pregou o evangelho. Quando termina a cruzada, ele liga para saber como é que a mãe estava. Ela só ouve o relatório de que a mãe se encontrava bem de saúde. Ela disse, obrigada meu filho, porque eu estou bem. Ele próprio consciencializou-se de que não. Esta missão tem muitos desafios. Esta missão requer muita coragem, porque muita coisa há de vir no caminho para nos testar. E ele foi testado. Foi um teste de obediência. Ele obedeceu ao seu chamado. Ele foi crendo que Deus iria cuidar da sua mãe. E dito e feito, a cruzada aconteceu, mas Deus, como é bom, cuidou da sua mãe. Para dizer que ele foi aprovado pelas provações que ele passou, de que ele é um bom servo, fiel. E das cruzadas, que ele foi obediente, servindo a Deus, Deus o elevou não só a nível nacional, a nível internacional, partindo do país Portugal, de lá para os outros países, levando o evangelho, milhões de almas recebendo a salvação, muitos que estavam perecendo debaixo de controle, domínio do inimigo, vindo à luz. De pé foi ao avião, viajando milhares e milhares de quilômetros para levar o evangelho. Mas hoje, ainda numa dimensão maior, Deus o elevou ao ponto de termos estas plataformas, pelo qual é uma igreja virtual, posso dizer. O evangelho está a alcançar as nações do mundo inteiro. Milhares de almas recebem cura a partir da tela, recebem a salvação a partir da tela, recebem o ensinamento para a vida a partir dessas plataformas online. Então, uma advertência: é muito feio se nós não fazemos nada para apoiar esta igreja virtual. Porque é ela que em pouco tempo alcança milhares de almas. Temos uma responsabilidade de apoiar o homem de Deus. Não só celebrarmos, mas sentarmos e fazermos uma introspeção. O que eu estou a fazer para apoiar o homem de Deus? Não só querermos o que é celebrar na hora de festividade, estarmos contentes a celebrar. Não celebra aquilo que você não fez parte. Como é que você vai fazer parte? É sendo parceiro das plataformas Kingdom. É apoiar o evangelho. Escolha um dos pacotes. Essa é uma forma ativa de apoiar o avanço do evangelho do reino. O homem de Deus fez muito e tem feito, tem evidenciado esforços. Nós também vamos evidenciar esforços em apoiar a visão do homem de Deus. Jesus Cristo, Ele está a voltar. Breve Ele virá. Te recomendo, é uma obrigação. Crer, não é obrigação. Mas é minha obrigação te informar que Jesus Cristo, Ele está a voltar. Eis a razão do homem de Deus correr com o evangelho do reino. Porque alguém pode perguntar, mas por que ele se perde a sua juventude, andar de um lado para o outro, América, Europa, África? Por que ele perde a sua juventude? Estaria na praia, passear, ele estará a ver uma vida de um cidadão normal? Não. É que ele foi separado, escolhido para um propósito que Deus lhe confiou, de levar o evangelho ao mundo inteiro. Então ele evidencia todos os seus esforços, suas finanças, todas as suas energias, seu tempo, longas horas em pé ensinando, para que o evangelho do reino chegue a milhares de almas. E agora com este meio virtual, que facilita melhor ainda. E este meio virtual não é, vamos dizer, em nossa língua tradicional aqui dizemos maala, não é grátis. Ele acarreta muitos custos. Por isso, cada um sinta-se na responsabilidade de celebrar, consciente de que eu tenho que apoiar.
subscrevendo-me e mensalmente sendo fiel a apoiar a parceria. E é desta forma que podemos celebrar melhor. Então, o que eu tenho a dizer? São 11 anos de celebração, de vitórias, de conquistas, de muitas almas a serem ganhas para Cristo Jesus. Eu lembro-me, sim, de um testemunho de uma mãe. Ela dizia: eu já não tinha esperança de vida. Eu não sabia onde eu iria encontrar forças para viver. Eu não conseguia andar, me locomover, andar, me movimentar. Mas estas forças eu recebi quando eu conheci o ungido de Deus, apóstolo Honório Cutane. Alguém que não via solução para os seus problemas. Eles não sabiam que existia alguém ungido de Deus que carregasse uma unção tremenda ao ponto de tirá-la daquela situação que humanamente, ou segundo o relatório médico, não havia solução. Então o apóstolo, ele veio responder ao choro da humanidade. Eu lembro-me, no passado, eu sempre conto esse testemunho, um velho que fomos a ele evangelizar, antes de eu conhecer o homem de Deus, o apóstolo Honório Cutane, ele dizia: estes meus problemas, muitas igrejas vieram, muitos pastores vieram, não conseguiram resolver. E eu, naquela dor, que é preciso alguém com uma unção maior, porque na altura eu vi que não havia, a nível nacional, alguém com uma graça, capacidade para libertar aquele velho. Mas eu disse: homem, creia que Deus, ele é capaz de libertar. Requeria a fé dele. Mas quando vem um homem de Deus, o apóstolo Honório Cutane, eu disse: oh, glória a Deus. Ele vem responder ao choro da humanidade, da nossa nação moçambicana, assim como no mundo inteiro. Eu tenho a agradecer pela sua obediência, pela sua dedicação, pela sua fidelidade, homem de Deus, para com a obra, que realmente a igreja somos nós, mas quem carrega a visão é o apóstolo Honório Cutane. Então, antes de eu celebrar a igreja, eu celebro a vida do homem de Deus. Ele que carrega a visão, ele que é a igreja, onde quer que vá, a igreja o acompanha, porque ele é quem carrega a visão. Dizer muito obrigada, feliz aniversário, Igreja Ministerial Nações para Cristo, pela sua existência, pela alegria que tem trazido às nações do mundo inteiro, através da missão, mensagem que tem trazido, mensagem de esperança, mensagem de amor. E muito obrigada, homem de Deus. A tua prevalência, ela é a razão do nosso viver o dia de hoje. Por isso, nós oramos para que continue levando milhares e milhares de almas para Cristo Jesus. E oramos por ti, que Deus lhe proteja. Tu és um vencedor, homem de Deus. Muitos te abandonaram, mas tu permaneceste em pé. Está de parabéns. Obrigado. Amados, graça e paz da parte de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje é um dia muito especial em que nós celebramos o 11º aniversário da Igreja Ministerial Nações para Cristo. Este ministério que veio como fruto de uma revelação divina do Senhor Jesus Cristo. Recordo-me como se fosse hoje, quando em 2012 fui levado, estava na sala da minha casa, estava no momento de oração e meditação e de repente as paredes da casa desapareceram, o teto desapareceu. Afinal de contas, estava em êxtase, estava em transe, estava na suspensão de sentidos. Tinha sido elevado a uma arena espiritual, os meus olhos estavam abertos, não estava com olhos fechados ou a dormir, estava mesmo de olhos abertos, mas do nada me encontrei no Espírito e os meus olhos espirituais se abriram e os meus olhos se abriram e comecei a ver e ouvir no Espírito coisas inefáveis. E nessa visão apareceu um anjo do Senhor e esse anjo apareceu com um rolo e pegou-me com uma mão e com a outra mão eu tinha pegado o rolo que ele me tinha dado. Ele disse: leva este rolo e o pregue para as nações do mundo, porque o tempo é curto. E o anjo pegou-me com uma mão e com a outra eu pegava o rolo
e voava comigo entre o céu e a terra, entre o mar e a terra. E aí eu proclamava o livro. Mas antes disso, eu comia aquele livro primeiro, comi o rolo antes de proclamá-lo sobre as nações do mundo. E o rolo era amargo no meu estômago, mas era saboroso nos meus lábios. E quando eu abria a minha boca, eu proclamava sobre as nações do mundo. Proclamava o evangelho do reino de Deus. E o Senhor Jesus apareceu em visão para mim e me disse, o tempo muito curto, e que Ele tinha me chamado para ser profeta para as nações. E isso era só uma confirmação do que o Senhor tinha mostrado muitos anos atrás, quando ainda tinha os meus 10 anos de idade. Mas este era o tempo agora de responder a este chamamento numa dimensão mais elevada e mais internacional e responsável possível. E tive um privilégio de Deus de receber uma visitação de um dos 24 anciões que estão lá nos céus. E ele apareceu para mim e tocou no meu ombro e disse, aqui no céu, tu és muito precioso para nós. Nós vemos-te grande, vemos-te forte, vemos-te gigante aqui nos céus. Não olha para ti como jovem. Aqui no céu, tu és um gigante e tu és a esperança desta geração. Por isso, prega o evangelho do reino de Deus, porque o tempo é muito curto. E o Senhor Jesus falou comigo e disse a mim que Ele iria se manifestar a mim em palavras de sabedoria, em revelações, em visões. E Ele disse-me, eu te dei 2 sinais. Quando tu fores a pregar para os povos das nações do mundo, te dei 2 sinais. E se eles não crerem na tua mensagem, então tem 2 sinais que eu te dei e pelos quais eles irão crer. E o Senhor me disse, eu dei-te a unção profética, te constitui por profeta sobre as nações, com minha boca. E quando estiveres a ministrar, e se as pessoas não crerem na mensagem que tu pregas ou ensinas, então eu te dei habilidade e graça para conheceres os segredos dos corações dos homens, para revelar os mistérios daquelas pessoas. E eu vou revelar a vida delas, passado, presente e futuro. E tu serás capaz de falar isto a elas, assim elas irão crer. E fora disto, eu te dei também a unção de cura, para curar os enfermos. E quando estiveres a ministrar, mesmo quando estiveres a ensinar ou pregares, a minha unção estará disponível para curar, libertar, salvar, abençoar. Porque para isso nasceste, para curar, libertar, salvar e abençoar a humanidade. Eu te levantei como a voz do 7º anjo. E na altura eu não compreendia o enquadramento do meu ministério nas Escrituras. Até que fui ler o livro do Apocalipse, como se estivesse a vê-lo pela primeira vez, no Apocalipse capítulo 10, e vi onde João foi dado um rolo por um anjo que voava com ele, que voava entre o céu e a terra. E aí o Senhor me disse, este 7º anjo está contigo, e tu és a voz do 7º anjo, e tu levarás a minha mensagem de fé, de amor, de esperança, a mensagem do reino de Deus para as nações do mundo, e eu serei contigo. E desde lá o ministério começou na sala da minha casa. Éramos apenas poucos irmãos, não mais que 8. E o ministério foi crescendo. O Senhor levou-nos para um lugar chamado Bagamoio, e bairro Bagamoio, outros o conhecem como 25 de junho, e na cidade de Maputo, os arredores da cidade de Maputo. E lá ficamos apenas umas 2 semanas e depois nos mudamos para a cidade da Matola, onde ficamos de 2012 até 2014. E a jornada não foi sempre tudo mar de rosas. Recordo-me num dos dias, era num domingo de manhã, recebo uma chamada a dizer que hoje não haverá culto aqui na igreja. Afinal de contas, nós estávamos num lugar onde tínhamos sido cedidos para fazermos cultos. Por um homem que tinha sido um pastor, ele tinha sido enfeitiçado, e ele já não andava e nem falava. E nós oramos por ele, eu orei por ele, ele ficou curado e nos cedeu o espaço. Só que a família não queria que a igreja estivesse lá. Então, num belo domingo,
levaram toda a cobertura daquele edifício, as chapas, e também levaram aparelhagem, tudo, cadeiras foram deitadas na rua. E os irmãos disseram-me, apóstolo, hoje, como é que será o culto? Eu disse, relaxe, fiquem calmos. Deus já me mostrou o que vai acontecer. E fomos cultuar no ar livre, na cidade de Matola, até nos mudarmos para Tandavanto, que ficou muito famoso esse nome aqui em Boane, e onde estivemos de 2014 até 2016, mês de junho. A glória do Senhor sempre ia se manifestando de nível em nível, cada vez mais elevado. E sinais e maravilhas, os enfermos eram curados, profecias, curas, libertações, mas uma coisa sempre foi consistente, a mensagem do reino. E sempre que essa mensagem é pregada, havia sempre, ainda há até agora, uma urgência. E o Senhor nos levou de lá de Tandavanto para agora, onde a igreja está, no bairro Jonas, em Xinanquila, e no quilômetro 16. É onde estamos desde o mês de junho de 2016 até hoje. O Senhor nos deu graça de ministrar no Estádio Nacional de Desempenho, no Estádio da Machava. E Jesus disse a mim, aonde quer que tu fores, eu te dei uma mensagem que as pessoas devem ouvir. Aonde quer que tu fores, quer nos vales ou nos montes, quer em planaltos ou planícies, quer nas cidades ou no campo, até mesmo no mato ou nos montes, as pessoas irão atrás de ti, grandes e pequenos, homens e mulheres, porque te dei a mensagem para esta hora, para este tempo. E tem sido sempre assim. O Senhor me deu a mensagem e Ele traz as pessoas em massa. Aonde quer que nós vamos ministrar, quer seja em seminários, em conferências, em cruzadas, as pessoas vêm em massa. Elas vêm em massa porque elas têm sede, porque elas veem o fogo de Deus arder. Elas estão com sede da unção, estão com sede do sobrenatural, com sede de ter um encontro com Deus. E tem sido sempre assim. As pessoas vêm em massa e ministramos para elas pelos dons do Espírito Santo. E às vezes eu estou lá a ministrar e o Senhor me revela segredos sobre a vida daquelas pessoas. E elas são curadas, são libertas, são abençoadas. E milhares têm sido curadas e libertas no mundo inteiro. O Senhor abriu-nos portas em África, na Europa, na América Latina, no Brasil concretamente, na Ásia, no Japão e em vários países. E sempre tem sido assim. Jesus tem sido sempre fiel. E aquele anjo do Senhor que apareceu para mim em 2012, ele anda sempre comigo. E todos os dias, sempre que eu vou ministrar, não só ele, eu tenho tido sempre o arcanjo Gabriel e o arcanjo Rafael. O arcanjo Rafael é o arcanjo de cura, o arcanjo Gabriel é o arcanjo de boas novas. Eles sempre aparecem em vários cultos onde eu estou lá a ministrar. E o arcanjo Miguel também tem aparecido sempre, que é uma barreira maior para se enfrentar. E tem sido sempre assim. O Senhor me disse, te dei a graça para transportar a atmosfera celestial. E quando fores a ministrar, não serão cultos apenas normais, serão atmosferas. Mas eu te dei a graça de trazeres o ambiente do céu para a terra. Tem sido sempre assim. As pessoas vêm, a primeira coisa que experimentam é paz. Elas sentem paz nos seus corações. E depois daquela paz, elas são curadas, libertas e abençoadas. Neste ministério, nestes 11 anos, temos contemplado a glória de Deus em dimensões imensuráveis. Na verdade, é o sobrenatural, a atmosfera celestial. Pessoas são curadas em massa, muitas vezes sem eu tocar nelas, só de estar lá a louvar, ou a ensinar, ou a pregar. Os coxos já andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, e grandes maravilhas. Algumas delas, em algum momento, nós tocamos nelas. E quando eu toco nelas, a unção flui, elas são curadas. Algumas delas, só de olhar para elas, são libertas e curadas. Às vezes, sopramos sobre elas e o poder de Deus vem sobre elas. E milagres acontecem. É pelo Espírito de Deus. It's by the Spirit. E quer por meio de lenços e aventais, quer por meio... eu recordo-me de uma das experiências em Tandavanto, lá para os anos 2014, 2015.
As pessoas vinham em massa para ouvir a palavra. E eu tocava numa das paredes do templo e as pessoas lá tocavam na parede do outro lado de trás e caíam, eram curadas e libertas. Na verdade, aquela era uma tenda. Começamos mesmo num lugar quase que insignificante, assim como Jesus nasceu em Nazaré. Alguém, como Natanael disse, algo de bom pode vir de Nazaré. Assim muitos têm dito também. Será que algo de bom pode vir de Boan, pode vir de Moçambique? Mas Deus escolhe as coisas humildes e mais desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. E eu sou moçambicano de nascença, nasci no dia 28 de julho de 1987, em Boane, e cresci cá em Boane, mas o Senhor me abriu as portas para as nações do mundo. Ele decidiu constituir para o profeta das nações. E temos visto neste ministério esses anos todos, em todos os cultos, maravilhas incontáveis. Mulheres estéreis a conceber, mulheres sem útero a receberem úteros e conceberem. Temos visto pessoas desempregadas a receberem graça e ter empregos, pessoas que vieram destruídas financeiramente, profissionalmente e agora são empresárias, jovens, homens e mulheres, grandes e pequenos, drogados, a serem libertos de drogas e de vícios, lares sendo restaurados, muitos casamentos a acontecer individualmente, assim como outros casamentos proféticos em massa a acontecer. Na verdade, lares têm sido restaurados, vidas transformadas e novos hábitos as pessoas têm sido dadas. Às vezes, naqueles cultos longos em que o Espírito de Deus está lá a operar, ficamos longas horas e as pessoas criaram aquele hábito de estar na presença do Senhor, sentir um pedaço do céu na terra, e é algo inesquecível. As pessoas ficam longas horas, não sentem fome, não sentem sede, não sentem cansaço, só ouvir a palavra. Assim como foi com Moisés, enquanto Deus falava com ele no monte durante 40 dias, a glória do Senhor caía sobre ele e a pele do seu rosto resplandecia uma glória que as pessoas notaram quando ele desceu do monte. É o que acontece. Muitos que vêm a esses cultos de esfera celestial, só de ouvir a palavra, só de estar presente ao saírem, elas brilham por causa da glória de Deus. Mas o objetivo sempre foi ganhar almas, alcançar as nações do mundo para Cristo. Ele nos deu esse mandato de discipularmos as nações. Ele disse, este é o mandato, expandir o reino de Deus na terra, alcançar as nações do mundo para Cristo e demonstrar o amor e o poder de Deus à humanidade. E sempre tem sido assim, em todos os cultos, o poder de Deus tem sido demonstrado de várias formas e de vários meios, mas por detrás sempre esteve lá o Senhor. É pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus. E mesmo à distância, os irmãos que acompanham pelas plataformas em várias partes do mundo recebem a mesma glória, o mesmo toque de Deus e a mesma unção como se estivessem presentes, porque a distância não é barreira para os que estão conectados pelo Espírito de Deus. Por isso, estes 11 anos foram sempre anos de glória. Claro, o Senhor disse a mim, mostrou-me numa visão, Ele mostrou-me uma coisa como se fosse um pau, assim. No canto estava lá uma espada em forma de uma seta e no outro canto estava uma rosa. E disse, assim será a sua trajetória. Por um lado a espada, por outro lado a rosa. E espada significa batalhas, novos desafios. E a rosa significa glórias e vitórias e conquistas. E eu estarei contigo sempre até ao dia da vinda do Senhor. E Ele tem sido sempre fiel. Começamos poucos, pequenos. Não foi a trajetória tudo um mar de rosas. Mas o Senhor, Ele não prometeu um mar de rosas, mas Ele prometeu que não iríamos afundar nesse mar. E hoje estamos a celebrar 11 anos de vitória, 11 anos de conquistas de territórios espirituais. Uma das coisas importantes acerca do meu ministério é a graça e a autoridade para territórios, para conquistar territórios. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma cruzada, as pessoas olham e dizem, havia tantas pessoas presentes, é aquele homem que arrasta mais, etc. Mas a coisa que a mim me toca mais, que é mais fulcral, não é só a ministração para as pessoas que estão lá presentes, mas é a libertação de territórios. Libertar territórios. Ele disse, dê a graça para libertar territórios, países, nações, distritos, cidades, estados, províncias.
E recordo-me um dia estivemos em São Tomé e Príncipe, foi no ano de 2017, ia lá fazer uma cruzada. E 2018, fui fazer uma cruzada e do nada eu vi um dragão muito grande, preto, que cuspia água sobre aquela pequena ilha. E de repente começou a cair uma chuva intensa, quase às 16 horas, que era a hora em que nós íamos começar com a cruzada. E as pessoas viam chuva cair, mas não sabiam, pensavam que fosse uma chuva natural, porque eles não compreendiam como funciona o mundo espiritual. O Senhor me abriu os olhos, no quarto onde eu estava em oração, abri a janela e eu olhei e vi. E eu disse, eu te repreendo, Satanás. E ele disse, tu não vais libertar esta gente, porque eles são meus, esta ilha é minha. E eu repreendi, aquele dragão fugiu, queimado pelo fogo de Deus, e fui lá para ministrar, do nada a chuva parou. Então, o que dizer? É muita coisa. Claro, a trajetória não é feita sempre dessa parte da rosa, tem a parte da espada. Mas é a graça que está comigo, é a alegria, é o amor, é a paz de Cristo que guarda o meu coração, a minha mente e guarda aqueles que servem comigo. Houve momentos de muitas traições, pessoas mais próximas de mim se revoltaram, se viraram contra mim, pessoas que eu cuidei, acarinhei, eduquei, criei, pessoas que tirei do mundo pela graça que Deus me deu e as trouxe ao reino, alimentei, treinei, equipei, mostrei o que é Deus, quem é Deus, o que é ministério, como isso funciona. E algumas saíram, outras ficaram, mas o Senhor sempre esteve comigo. Não só perseguições, pessoas com homens armados a serem comprados por pastores de outras igrejas que se sentiam a perder crentes por causa deste ministério. Ou seja, vários interesses não de Deus moviam pessoas a se sentirem afetadas pelo crescimento do ministério. Contudo, o Senhor sempre nos garantiu e nos deu vitória. E vencemos até aqui. Houve momentos de muita perseguição. Eu me recordo, em particular, 2016, na travessia do ano 2015 para 2016, foi um momento muito intenso, muito intenso. Afinal de contas, estava a preparar um lançamento nacional do Ministério. Recordo-me que fizemos a cruzada no dia 7 de janeiro, no estádio Disimpete, que era aquela cruzada que queria lançar a mensagem do reino para todo o país. E em 2017, fizemos uma digressão em todo o território nacional, em Moçambique, do norte ao sul de Moçambique. E foi glorioso. Lá a igreja foi plantada, em cada província plantamos uma célula da igreja que está lá até hoje. Esta foi uma jornada que tem vindo a ser uma jornada de sucesso, de glória e de vitória, por causa de um segredo e de um fator, a presença do Senhor Jesus Cristo neste navio, nesta arca, porque Ele é a nossa arca. A presença dele neste ministério, desde o primeiro dia até hoje, o Senhor tem estado presente, confirmando a mensagem que ensinamos e pregamos por meio de sinais e maravilhas que se seguem. É isto que nos fortalece, sabendo que o Senhor está conosco e de que quando chegar o dia do arrebatamento e quando tivermos um encontro com Ele, teremos o eterno galardão do Senhor Jesus. E as traições, as perseguições, as injúrias, as calúnias, as difamações, as falsas acusações fazem parte do pacote. Jesus falou comigo isso há muitos anos, que isso iria acontecer. É por isso que quando acontecem obstáculos, desafios, traições, nós não ficamos abalados. Eu recordo-me que desde os meus 10 anos o Senhor vinha mostrando com mais intensidade, quando tinha 16 anos, eu parado no altar a pregar, no púlpito ou num palco a pregar e a ensinar, a ministrar, e cheio de muitas pessoas. Em algum momento, algumas daquelas pessoas se transformavam em vampiras, em serpentes, outras em espanzés, outras em leões, a querer atacar-me. Mas o Espírito Santo as desbaratava todas e caíam todas, caíam todos completamente derrotados
E uma das coisas que o Senhor faz, que é maravilhoso para mim, é que nada acontece se o Senhor me revelar. Como Ele disse por meio de Amós, o texto de Amós 3, versículo 7, o Senhor Deus não fará nada na terra antes que revele os seus propósitos aos seus servos, os profetas. E é o que o Senhor tem feito, sempre, e sempre, e sempre. E mesmo com profecias sobre indivíduos, países, nações, sobre o futuro, o Senhor sempre tem revelado e as coisas acontecem. E em algum momento oramos e são canceladas. Em outro momento, o Senhor deixa que algumas delas aconteçam, mas não naquela intensidade, só para que as pessoas creiam que ainda há profetas que falam em nome do Senhor e que Deus está vivo. E pela graça de Deus, este ano 2023, o Senhor, ouvidos 6 anos depois, o Senhor me disse, vai de novo para as províncias e faça digressão. Mas desta vez é para a libertação do território, da terra, e terra dedicada ao diabo, para ser agora dedicada a Deus, e também para fortalecer os irmãos nas células e ao mesmo tempo para ganhar novas e muitas almas para o reino de Deus. E foi assim que em agosto e setembro deste ano 2023 fizemos as digressões em todas as províncias do centro e norte, e enquanto no início do ano tínhamos feito ao nível do sul. E quero agradecer a Deus pela sua graça, tem estado sempre conosco. Apóstolo, como é que você consegue se manter forte e firme, seguindo a vontade do Senhor? Ministério tem o fundamento, como tudo começa, é importante. Deus gosta. São 2 coisas que importam muito para Deus: o começo e o fim. E o começo tem que ser limpo, tem que ser baseado no Senhor, na vontade de Deus, não em ambições pessoais. Eu cheguei a dar aulas na universidade, mas o Senhor me tirou de lá para poder estar por trás do púlpito, mas para dar aulas espirituais, na academia espiritual, ao povo de Deus no mundo inteiro. E houve momentos de perseguição, recordo-me, no ano 2022, mês de setembro, a mídia toda ela, em Moçambique, quase 99% da mídia, bombardeava, falava muita coisa, jornais escreviam informação, desinformação, coisas muito falsas, e até alguns membros da igreja ficavam ofendidos e outros até ficavam enfraquecidos na fé. Mas o Senhor nos fez chegar até aqui, porque aquilo que é de Deus sempre sofre ataques, mas o próprio Deus é que nos defende, é que nos justifica, é o nosso advogado, Jesus Cristo. E hoje quero agradecer a Deus por todos os filhos do ministério que estão espalhados pelo mundo inteiro, outros que não conseguiram estar presentes nesta conferência que celebramos os 11 anos da graça de Deus e da sua glória conosco, da presença manifestada de Deus conosco, como é do Espírito Santo. E dizer a vocês todos, aos parceiros do ministério, aqueles homens, aquelas mulheres que têm dado suas sementes para apoiar nas plataformas, para apoiar na Kingdom TV, para que por meio dela as pessoas que não conseguem vir fisicamente à igreja tenham acesso a ouvir a palavra. E também para que o povo de Deus, mesmo os que vêm à igreja, tenham acesso a ouvir a palavra de Deus de segunda a domingo, de 7 às 0, das 0 às 0 das 0 de um dia até às 3 e tal do dia, de segunda a 9 do dia seguinte, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a vocês por apoiar a visão, agradecer também aos missionários que têm estado a servir, mas em primeiro lugar agradecer a Deus por me ter achado digno de ser agraciado. Não é algo que eu tenha feito, é a graça dele. Ele achou, eu achei graça aos seus olhos de me ter escolhido para ser apóstolo e profeta para as nações. Quero agradecer muito ao Senhor por isso, agradecer também a minha família, agradecer a minha esposa, os meus pais, os meus irmãos, a família Kutani toda, pelo suporte, os meus filhos também, toda a família, pelo suporte, pelo apoio e por estarem sempre comigo em cada momento do ministério e da minha vida. Vocês são uma bênção muito grande. E agradecer também a todos os missionários, aos obreiros, à equipa da Kingdom TV, da produção,
e também a todos os parceiros e parceiras que têm de apoiar esta obra no mundo inteiro. Dizer vocês sementes se fazem sentir, porque são vidas serem transformadas. É um sorriso ser colocado na boca das pessoas. Não fazemos ministério porque queremos ganhar algo, excepto almas para o Senhor e ver sorriso na cara das pessoas. E a todos estão conosco, os que estiveram cá desde o início e os que vieram ao longo do caminho, mesmo os que acabam de vir agora, vocês todos fazem parte desta grande família multiétnica, multinacional, multilinguística. É a família das nações, nações para Cristo. E hoje celebramos este aniversário com o lema a urgência do agora, porque Jesus está a voltar. Ainda ouço no meu espírito a mesma voz que eu ouvia quando o Senhor me levantou, a urgência da hora. Mas agora já é a urgência do agora, porque o Senhor está a voltar. Ele quer que vocês se santifiquem, Ele quer que vocês vivam para Ele, Ele quer que a palavra dele reine nos vossos corações. Ele quer instalar o seu reino nos corações dos homens, porque só assim terão paz, terão alegria verdadeiras. Só assim terão prosperidade perene, quando o reino de Deus se instalar nos seus corações. Jesus não trouxe uma religião na terra, Ele trouxe-nos o reino. E este reino de Deus, que é expandido por meio deste ministério durante este tempo todo, dos 11 anos, até a vida do Senhor Jesus, estaremos a fazer isso. Obrigado a todos, os intercessores que têm orado por nós. Deus vos abençoe muito e obrigado ao Senhor Jesus pela sua fidelidade e pelo seu amor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E de ano em ano a glória é acrescida, a unção é acrescida e a unção do Espírito Santo tem sido de uma dimensão extraordinária e vidas são transformadas. E Deus abençoe a nação moçambicana, Deus abençoe as nações do mundo inteiro e abençoe todos os países onde a igreja está neste momento implantada na Europa, aqui na África, na Europa e na América do Sul, América Latina, América do Norte também. Os irmãos lá de Massachusetts, Estados Unidos da América, os irmãos do Brasil, os irmãos da Europa, em Portugal, na Alemanha, na França, em Holanda, no Reino Unido, onde temos lá irmãos na Suíça, na Suécia, irmãos espalhados por toda a Europa. Os irmãos estão na igreja, na nossa célula de Luxemburgo. O Senhor vos abençoe rica abundantemente. Os irmãos também que estão em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, os irmãos da África do Sul, os irmãos do Reino de Eswatini, os irmãos do Malawi. Deus vos abençoe rica abundantemente. E em particular, os irmãos de todo o belo Moçambique, do norte ao sul do Zumbo Índico, desde os irmãos de Maputo, de Gaza, Inhambane, Manica, Sofala, Zambésia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado, e Tete no centro. O Senhor os abençoe. Somos uma família. E hoje quero vos agradecer e dizer a vocês, Jesus está a voltar, nunca falte óleo sobre as vossas cabeças e se mantenham alvas, brancas vossas vestes para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Cada um preparado como aquela noiva adornada para a vinda do seu noivo. Por isso, vamos celebrar pela graça do Senhor. E enquanto eu estava aqui a narrar este vídeo, esta mensagem, muitos foram curados. Os ouvidos de muitos se abriram, os olhos de muitos se abriram e Deus tem sido glorificado. Por meio deste ministério, vários ministérios no mundo inteiro nasceram de homens e mulheres que ouviam e foram inspirados por meio deste ministério, que nasceu como uma cobertura para muitos no mundo inteiro. Por isso, agradeço a todos os que participaram, ainda que não participaram desta jornada, e dizer, permaneçam firmes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Caiam chuvas, corram rios, assoprem ventos, nada nos separará do amor de Cristo. Permaneçam na palavra, permaneçam no amor de Cristo. Porque um bom cristão também é um bom cidadão, onde vive, onde trabalham, onde estudam, o vosso caráter, o vosso amor, a vossa integridade marcam uma diferença. As pessoas olham e dizem, não, estes aqui são como Cristo, então são cristãos. Então, o que fazer? Evangelize, fale de Jesus. Passe tempo com Deus em oração.
Tome a sério a palavra de Deus. Acima de tudo, tenha uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Isso é muito importante. E cada irmão apoie esta visão da melhor forma possível. Cada um faça o seu esforço, quer financeiramente, quer espiritualmente, em oração, porque estes dois braços são muito importantes. O Evangelho é gratuito, mas os meios não são. Então nós financiamos os meios para que a palavra chegue às pessoas gratuitamente. E também intercedemos e oramos para que Deus abra os corações dos homens para que recebam a palavra. Eu agradeço a Deus e a todos os que suportam e apoiam este ministério de várias formas. Jesus vos abençoe. Feliz aniversário do ministério. Feliz 11 anos da Igreja Ministerial Nações para Cristo. Não se esqueçam, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mandem vocês testemunhos, digam como que esse ministério tem impactado as vossas vidas e as vidas de milhares de pessoas no mundo inteiro, em várias dimensões, acadêmica, espiritual, sentimental, profissional, na saúde, em vários setores. São vidas transformadas durante 11 anos e ainda mais vidas serão transformadas até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tudo isto é para glorificar o nome de Jesus. É pelo Espírito de Deus que almas são salvas, vidas são transformadas, milagres e sinais acontecem neste ministério. É pelo Espírito de Deus. Alguns diziam, lá eles têm uma serpente, ou eles têm alguma coisa. E quando eles vêm para cá, descobrem, nada mais, não damos nada além da palavra de Deus. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito Santo. Seja louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado este nome em todas as nações. Que a terra se encha da glória do conhecimento do Senhor. Obrigado a todos. Somos todos uma família. A família Nações para Cristo. Deus vos abençoe.